Estamos aqui para mais um podcast, o terceiro episódio nosso, e hoje um pouquinho diferente, que hoje nós vamos abordar a respeito de saúde e emoções, mas com o objetivo de melhorar a sua qualidade de vida, melhorar a sua imunologia, porque nós estamos num processo que a qualquer momento pode acontecer outra virose, coisa assim, e se vocês não tiverem com o sistema imunológico fortalecido, muita gente vai acabar se envolvendo de novo. Então, prestem atenção, o que nosso assunto aqui é importante e eu tenho certeza que vai ajudar a todos. E hoje estou com uma convidada especial, a Patrícia Almeida, que ela é produtora de eventos, ela é graduada em Direito pela Universidade de Minas Gerais, mas a atuação dela é em eventos, e excelente produtora de eventos, tá? E nós nos conhecemos falando em pandemia, foi na época da pandemia, e foi uma satisfação muito grande, tivemos um projeto juntas, e estamos juntos até hoje. E casamento. É, isso aí, a coisa quando é boa tem que perpetuar. Hoje eu escutei algo assim, a gente não pode querer o bom, nós temos que sempre almejar o quê? O melhor. É o melhor. Então, acho que nós estamos aqui hoje exatamente para isso, em busca do melhor. Melhor para nós e para todo mundo. Porque temos que dividir para a coisa ficar boa. Com certeza. Gente, eu me sinto lisonjeada de participar de um podcast com a doutora Laura Moura Martins. Que eu conheço toda a trajetória, conheço tudo que ela se envolve e realmente tudo que ela põe a mão vira ouro. A doutora ela tem um conhecimento não só técnico, mas emocional, espiritual, que é envolvente. As pessoas perguntam, gente, como que ela dá conta de fazer tanta coisa, né? Eu vou explicar um pouquinho da nossa trajetória juntos, tá? Eu conheci a doutora Laura na época da pandemia, e a gente fez uma parte de uma assessoria onde a gente ficou unida todos os dias e todos os horários, até para tomar um bom vinho. Deixei de ser bebedora de cerveja um pouco para tomar vinho, porque sair com ela tem que saber beber bons vinhos. E aí a doutora Laura ela acompanhou realmente o meu objetivo, a minha trajetória. E há 1 ano e meio atrás, né, eu comecei a decair alguns problemas, que a gente não pode falar problemas, que a doutora não deixa, mas vamos dizer assim, que eu vivenciei alguns tipos de deserto, né? E o deserto, gente, ele independente de qual seja, todo mundo tem que passar, né? Deus falou que a gente não prometeu que não teria desertos, mas prometeu que estaria conosco. E aí eu entrei num buraco mesmo, vamos falar, com vários problemas profissionais, emocionais, espirituais. E aí eu liguei para a doutora, né, com a amizade que nós temos, falei, doutora, eu preciso de sair desse buraco que eu tô, e vai ser você. O que eu tenho que fazer? Primeiro ela mandou eu fazer 2 coisas, correr e tomar banho gelado. Para acordar. Aí, depois do banho gelado, eu falei, não, doutora, agora eu preciso realmente aprofundar. E eu fiz uma mentoria com a doutora, e essa mentoria, ela veio trazer realmente um conhecimento interno, onde eu fiz uma avaliação do meu objetivo de vida, do meu propósito, do que eu queria para minha saúde, se realmente eu queria era aquela correria, a falta de sono, a ansiedade, a preocupação, tudo isso evoluía muito. Não praticava atividade física, a doutora falou, você tem que praticar atividade física. Sim. E aí começou, a gente fez um plano e eu realmente consegui reestruturar a minha vida. Ela fez realmente uma mentoria e ela me explicou algumas coisas onde realmente eu me aprofundei na parte espiritual, que é o que realmente veio mudando todas as outras áreas da minha vida e trazendo plenitude naquilo que eu pratico hoje em todas as minhas ações. Então, doutora, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa vivência, o que você achou, como que foi, como que a gente conseguiu alcançar juntas realmente uma mudança, onde eu realmente consegui alterar o meu propósito de vida, realmente ao seu lado. Essa ideia surgiu do meu atendimento no consultório e também na clínica do Instituto da escola.
Então, sempre eu conversava com as pessoas que era importante ela me contar um pouco da vida dela, como ela dormia e tal. Para quê? Para os materiais terem um efeito bom. Porque se a pessoa, por exemplo, vai tratar harmonização orofacial e ela está sobrecarregada, dormindo mal, comendo mal, Sem beber ansiosa, sem água, como o produto vai poder agir? A fisiologia não dá conta. Então, por isso que sempre eu tive esse olhar voltado para a fisiologia das emoções. Porque se não tratarmos as emoções, nada vai resolver e vai adoecer. Então, se você tem um produto, por exemplo, para beleza da pele, que ele pode responder 100% na tua pele, se você estiver dormindo mal, estressada, agitada, com bruxismo, você vai perder todo o efeito do material. Quer dizer, algo que poderia te corresponder 100% de resultado vai te responder o quê? 20%, 30%? Então, a pessoa acaba investindo um dinheiro com feedback negativo. Então, foi em cima disso que eu comecei a observar o que acontecia com as pacientes, tanto particulares quanto na escola, que voltavam e falavam, você transformou a minha vida, você transformou meu ser. Eu falei, como assim? Eu não fiz nada. Porque, para mim, era tão natural conversar a respeito disso com as pacientes, que eu não achava que eu estava fazendo nada demais, fazia parte do meu atendimento. Isso é o que a gente chama de saúde humanizada. Então, cada um é cada um. Eu tenho que ter um olhar voltado para você, um olhar voltado para o outro, e são protocolos específicos. Então, em cima disso que eu tive a ideia das mentorias e agora da academia. Qual é o diferencial? Academia é para todos. Sim. Tá? A academia é para todos, tanto no Brasil quanto no exterior. A gente quer o quê? Levantar uma multidão de pessoas sadias. Que o ser humano, depois da pandemia, ficou doente. Ficou doente, cada vez mais. Sim, doente emocional. Nós achávamos que ia melhorar, só que aconteceu efeito rebote. Ficou todo mundo mais ansioso, querendo uma pílula mágica para tudo, quer emagrecer rápido, quer ficar bonito rápido, quer ficar calmo rápido, quer vencer rápido. Ninguém está esperando o tempo determinado. E o tempo determinado é bíblico. É bíblico. Tudo tem seu tempo determinado. E há um tempo para cada propósito debaixo dos céus. Então, o ser humano tem que se adaptar a isso. Foi isso, essa minha ideia, e por isso que a gente está aí com a Academia da Saúde e Emoções, com essa proposta. Eu sou prova viva realmente disso. A doutora, ela começou desde a parte da preocupação, na manipulação hormonal, na atividade que a gente está praticando, na parte espiritual, ela sempre... Baixa o aplicativo no seu celular, Bíblia. Agora você vai começar aqui, depois você vai para cá. Sim. Gente, você só consegue entender o seu propósito, você só consegue modificar algumas travas que nós mesmos colocamos em nós, que a gente fala, a gente não vai conseguir. A gente não vai alcançar. Principalmente, né, a mulher, vamos falar um pouco da mulher também, né? Vamos enaltecer as mulheres. As mulheres hoje, elas querem dar conta de tudo. Quer dar conta da casa, quer dar conta da família, quer dar conta do serviço, quer ter prosperidade financeira, quer ter prosperidade naquilo que ela executa, ela quer ser a melhor, ela quer ter um sucesso muito grande na profissão dela. E eu entrei nesse ritmo... Um companheiro perfeito, que dê carinho e amor. Perfeito. Eu entrei nesse ritmo de trabalho, que às vezes a doutora falava, pera lá, mas pra que você tá trabalhando desse tanto? Você tá dando conta de ter uma saúde? Você tá dando conta de dormir bem? Não. Eu não podia mentir, né, gente? Que ela olhava na cara, ela falava, nós temos que alterar algumas reprogramações mentais. Por quê? Porque a gente trava. A gente sempre, quando a gente está muito cansado, ou que a gente colocou várias coisas para cumprir, ao invés de cumprir uma de cada vez e conseguir concluir até o final, a gente coloca várias atividades que a gente quer fazer. E a doutora, ela realmente veio com isso. Espera lá, vamos fazer uma reprogramação. Como que tá o emocional? Como que tá a carga ativa? Como que você está se sentindo? E essa pressão, ela sempre foi muito grande, né? Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Eu mudei da casa dos meus pais com 13 anos de idade, já comecei a fazer várias coisas. E realmente, na hora que eu falei para ela, não, agora eu não dou conta. Ela falou, espera. A gente dá conta daquilo que a gente coloca como objetivo. E eu quero que ela explique também um pouco sobre isso, porque isso é uma coisa que foi um divisor de águas mesmo no meu conhecimento. E eu acho que todo mundo que conhece ela, né, desde a época da pandemia, a gente fazia algumas palestras onde ela passava o conhecimento dela realmente. E é o que ela falou, ela realmente muda o objetivo da vida das pessoas. Sim.
O ser humano não parou para pensar que nós somos o quê? Corpo físico, alma e espírito. As pessoas às vezes confundem alma com espírito, não é a mesma coisa. A alma são os nossos pensamentos. O espírito é o sopro da vida. Por isso, quando nós partimos daqui, nosso espírito se volta para Deus. Agora, os nossos pensamentos, para vocês terem vida abundante, saúde, paz, alegria, e tem que estar o quê? Conectado com a palavra de Deus. Por quê? Quando você se conecta com a palavra de Deus, você vai ter bons pensamentos. Então, isso é fato. A histoquímica cerebral muda. Se você colocar os seus olhos em lugar que não é bom, muda a tua histoquímica cerebral. Se você escutar coisas que não são boas, muda a tua histoquímica cerebral. Como assim, Laura? Você vai deixar de produzir dopaminas boas e vai produzir dopaminas ruins. E daí começa todo um processo de desequilíbrio emocional. E outra coisa, o que você põe na sua boca. Então, os olhos, os ouvidos e a boca. Aí você fala, vou escutar uma música aí. Nem vou falar, né, que cada um tem o seu gosto musical, a gente respeita, mas olha o que você está escutando. Tem certas músicas que é o quê? É só coisas ruins. Porque o amor deixou, o amor arrumou outra, o amor me largou, eu fiquei chorando. É gostoso escutar isso? Agora, no momento que você está na sua vida ainda escutando, por exemplo, uma letra de uma música dessa, eu vou citar um exemplo, sertaneja, nada contra a música sertaneja, mas está entrando no teu cérebro e está alterando a sua histoquímica cerebral. Daí, o que vai acontecer? Você começa a ficar ansiosa, depressiva, triste, dificuldade de dormir. Daí começa a pegar viés. O que é viés, Laura? Saídas para compensar. O ser humano busca saídas. Então, quais são as saídas? Primeiro, álcool. Vou tomar uma cervejinha para relaxar toda noite. Álcool é viciante. Álcool é viciante. Álcool é a primeira entrada para a droga. Então, olha o que é o viés emocional. Você vai tomar para relaxar, porque você colocou seus olhos onde não devia, você escutou o que não devia, você ingeriu o que não devia, você falou o que não devia. Então, você mudou a sua histoquímica. Você está perdendo a sua saúde por falta de orientação. Muda a sua biologia emocional. Então, é muito simples. A vida é simples. Nós, humanos, complicamos a vida. Por quê? Por falta de conhecimento. E quando eu falo conhecimento, Deus nos deixou a palavra dele, que é a Bíblia, como manual para o ser humano. E tem gente que ainda leva na brincadeira. É muito fácil. Laura, mas a vida não é tão simples assim. Nós complicamos a vida. A vida é simples. Porque nós queremos tudo fora do tempo, tudo no de repente. Eu pedi para Deus isso, não deu certo. Não é assim. Desistir. Vai desistir. O medo, ele é uma coisa horrível. Você chegou até a mim de medo, de desespero. O medo tem que ser substituído pela fé. Medo é a falta de fé. Eu tô com medo, eu quero dar esse passo, tô com medo. Então é porque você tá sem fé, então não dê. Você mesmo tá sabendo que não vai dar certo. É assim que age a nossa histoquímica cerebral. Então foi em cima desses pontos que a gente vai lapidando e vai ajudando as pessoas num simples bate-papo de anamnese, que é o que acontece na clínica da escola. Sim. E, doutora, é muito importante a gente falar das relações emocionais e da conexão humana. Hoje, com essa atividade, né, da internet, essa velocidade da internet, hoje uma criança de 9 meses, 1 aninho, ela já pega o celular do jeito devido. Então, assim, é uma enxurrada de informações, né? A pessoa, ela já acorda, já vendo várias coisas, acompanhando ali. E, às vezes, quem atende, quem faz a mentoria, quem passa o conhecimento, ela não tem aquela preocupação com a conexão humana. Eu acho que é o que a doutora falou, que é muito importante. Que a primeira coisa quando você faz a anamnese é saber como que tá a pessoa em todos os aspectos. Sim. E essa conexão, essa necessidade emocional com a conexão humana, o que que você entende? Como que você se aprofunda tanto? Como que você consegue se entregar
tanto naquilo realmente que você faz? Olha, eu mostrei para você já as buscas que eu fiz na PubMed, tá? Que são artigos científicos de Qualis. Quantos que saíram a respeito de saúde emocional? Você viu? Você viu? 291 mil artigos. Então, olha como a emoção está conectada direto com a histoquímica cerebral. Deus nos fez para sermos felizes, para ter vida abundante. O que está acontecendo com o ser humano? Estão desesperados, perdidos emocionalmente, com viés ou no álcool ou na droga. Quando eu falo droga, as listas e as ilícitas, ou na pornografia, está aí a rede de internet, que é 60% é pornografia. Olha que loucura, olha o que está fazendo da mente do ser humano. Olha o que está acontecendo. E isso está modificando o comportamento, destruindo famílias. É isso que está acontecendo. Então, nós temos que realmente ter uma conexão com coisas sadias para alimentar o nosso cérebro a produzir neurotransmissores que te levam à satisfação, à alegria, à abundância. Então, o ser humano está perdido, porque está pegando viés errado. Por exemplo, tem pessoas que vão na alimentação. A grande maioria que chega obeso. Ali você já sabe, existe um bloqueio emocional. Um bloqueio emocional que ela pegou o viés da comida para sentir o quê? Satisfação, dopamina barata. Álcool, drogas lícitas e ilícitas, alimentação, pornografia são viés de dopaminas baratas. Na hora você se sente bem. Acabou aquilo, o rebote é pior. O buraco continua. Sim, vai cada vez aumentando mais, aumentando mais, aumentando. Então, é isso que a gente vai treinar na Academia Saúde e Emoções. Treinar o ser humano a entender o que é ser feliz, o que é ter paz e uma vida abundante. A vida, eu repito para vocês, a vida é simples. Tem tantas pessoas doentes por causa do quê? Tá pondo o olho onde não deve, o ouvido escutando o que não deve e a boca entrando o que não deve, que é a alimentação, e também proferindo coisas que não deve. O mundo espiritual, Pátia, eu já falei isso com você na mentoria, é muito sensível. Então, as pessoas não consideram o espiritual, mas é sensível. Então, cada vez que você está fazendo algo que é um viés barato, você está atraindo coisas ruins para atuar na tua vida. Olha que coisa louca. E as pessoas não consideram isso. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas como você consegue estar bem, sempre feliz? Gente, eu sou extremamente feliz. Ai, você não tem problema? Claro que eu tenho problemas. Lógico. Aliás, eu já acordo para resolver problemas. Eu não quero acordar, ai, hoje vai ser um dia ótimo. E eu estou preparada para resolver os problemas que aparecerem. Por quê? Porque eu tenho fé. Eu não tenho medo de nada. Eu não tenho medo de nada. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Porque se eu tenho identidade com Deus, o problema não é meu, é de Deus. Ele vai suprir. Ele vai proporcionar, né? Sim, mas para isso você tem que estar conectada com Ele. É o que a gente estava conversando a respeito de religiosidade e de intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Eu te expliquei isso na última reunião nossa. Religiosidade é castradora. Todas as religiões. Nossa, vai falar mal de religião? Não, eu não estou falando mal de religião. Eu estou falando da castração que a religião faz. Como assim, Laura? Dependendo da linha. Essa não pode isso, que isso é pecado. Aquela não pode aquilo, que não é pecado. Aquela pode, essa não pode. Essa funciona, essa não funciona. Gente. Faz quaresma, vela, cada um é uma penitência. Um pode, outro não pode. Não vamos entrar no mérito da questão. Sim. A questão é o seguinte: Jesus não tinha nada disso. O que ele apregoou na Terra? Amor. Qual era a religião de Jesus? Ele era judeu, judaísmo. Ele nunca tentou converter ninguém para o judaísmo. Então, olha o que o ser humano está fazendo com a religiosidade. Ou se não, tradição. Não posso usar. Não, meu pai, minha mãe é dessa religião, faz isso, eu tenho que ser até morrer. Gente, parem com esses bloqueios. Vai ser feliz. E para fortalecer, o primordial é conhecer a palavra. Sim, senão não vai ter saída. Não vai ter saída. Independente, lógico, da religião que cada um escolhe. A religião, cada um escolhe a que quer ser. Mas se não tiver intimidade com Deus,
não vai resolver. Agora, se você tiver intimidade com Deus, ele vai abrir a sua visão. E daí, você vai filtrar um monte de coisa. Tem pessoas que não param um minuto para escutar a voz de Deus. Daí só fica que nem um zumbi. Faz isso, faz aquilo. Um zumbi, você está rindo porque você está se identificando há um tempo atrás, né? E eu te falava. Sabe, o que você quer que eu faça? Que você é mágica? Eu quero que você pare. Pare um pouquinho para escutar a voz de Deus. É isso aí, gente. É muito importante, gente, porque assim, na minha trajetória, eu já estou com 21 anos de carreira. E eu sempre trabalhei com o público, né? Eu faço realização de casamentos, eventos corporativos, formaturas. Então, eu sempre trabalhei com a felicidade e a realização do sonho das pessoas. Só que para você realizar o sonho das pessoas, você tem que ter uma convicção da sua entrega. Sim. É o que a gente percebe hoje que vem se perdendo, é a questão da sensibilidade, da preocupação com o próximo, de escutar naquele momento o que a pessoa está querendo. Nossa, eu escuto muita gente falar assim, nossa, esse cliente é muito chato. Nossa, esse cliente assim... Gente, vocês têm que entender que cada um tem o seu momento. Sim. E assim, as nossas profissões são totalmente diferentes, mas a doutora, ela vem sendo transformadora até na forma como eu lido com o meu cliente. A gente tem mais transparência, mais equilíbrio, mais prognóstico de atender, saber o que ele espera, qual que é a perspectiva, como que você vai estar atendendo aquele cliente. E hoje a gente fala muito assim, com essa era digital realmente, né, que as coisas se procura no Google, às vezes ela falou, a pessoa quer emagrecer, ela vai lá na internet, pega uma receita. Não é só isso, gente. Sim. A nossa mente, ela é treinável. Ela precisa passar por alguns passos para que a gente realmente consiga devolver para aquelas pessoas, para que a gente consiga devolver para aquilo que nós estamos executando com calma, com transparência, com tranquilidade. E a doutora, ela entende muito disso e ela passa, ela fala assim, não, esse cliente, às vezes eu conversava com ela, mas esse cliente, como que é esse cliente? Como que é esse cliente? Pera, não, vamos parar de fazer esse tipo de evento, porque olha, você tá sem dormir, você tá sem comer, você correu, você viajou 10 mil quilômetros no mês, é isso que você quer? É isso que você vai atingir? E assim, era realmente uns tapas que a gente precisava levar para que a gente pudesse dar valor na vida, né? Eu falo assim, no meu sentido, eu realmente mudei todo o propósito da minha vida com essa mentoria. Por quê? Porque além do banho gelado, claro, né, que a gente não pode esquecer, eu comecei a entender realmente a preocupação hormonal, a preocupação com o sono, o bruxismo. Eu tinha, sim, acordava, parecia que tinha mordido a noite inteira, conversava à noite. E ela falava assim, vai valer a pena? Tudo isso que você está correndo hoje é para você depois pagar o que você perdeu, a saúde. É o que está acontecendo com a maioria das pessoas. Hoje foi muito interessante. Na reunião que eu tive no consultório, a hora que você chegou, a gente conversando com uma pessoa que trabalha comigo e trabalha terceirizado. E ele estava falando a respeito de um companheiro dele. Eu falei, posso fazer o perfil psicológico? Eu não conheço a pessoa. Faz a leitura. Eu só observei que algumas coisas que eu pontuei, a pessoa que era responsável ficava resistente, tipo cores de anúncio, coisa simples. E eu não o conheço, nem sei falar o nome para vocês da pessoa, graças a Deus. Eu adoro não saber nome, porque daí evita de errar. E eu falei, olha, eu vou te falar uma coisa. Essa pessoa, ela tem sérios problemas emocionais que precisam ser tratados. E comecei a falar as características da pessoa. Ele é assim, assim, assim. Ele foi olhando para trás, falou assim, como a senhora sabe? De onde a senhora conheceu ele? Eu falei, não, eu não o conheço, não sei nem o nome. Eu citei 4 características dele, só de algumas palavras que ele falou. Então, é você saber fazer a leitura da pessoa. Então, como a pessoa entra numa reunião, como ela te olha, tá? Então, o paciente entrou na minha sala, eu estou fazendo a leitura dele. Estou fazendo. Entrou como? Olhando para o chão, olhando para mim, olhando desconfiada, peito aberto, peito fechado. Ali você já sabe. Ali eu já sei quais são os problemas.
Gente, isso funciona demais. Demais. E quando você responde direto a isso emocionalmente, a pessoa adquire confiança, porque ela está vendo que alguém está escutando e entendendo ela, que ninguém na casa dela entende ela. Ninguém. Por exemplo, paciente bruxismo que tem dor facial, dor na TM. E chega e fala, doutora, não adianta mais reclamar de dor, ninguém na minha casa acredita. E é uma dor horrível, dentro do cérebro, gente, não dá, é sistema nervoso central. Então, quando você fala, eu entendo o que você sente. Então, todo paciente de dor facial, existe um gancho emocional. Todos nós temos traumas emocionais. Todos nós temos bloqueios emocionais. Você tem, Laura? Claro que eu tenho. Opa, e se eu percebo, eu vou lá no espelho. O que é isso? Para com isso. É assim que você tem identidade com Deus? Conversa comigo, daí eu volto da real. Falo, o que é isso que eu estou fazendo comigo? Então, é o tempo todo você tratando, ressignificando o teu HD, teu cérebro. Porque senão a gente não consegue sair daquilo. Você fica só patinando na escassez. Por que escassez? Eu detesto escassez. Minhas alunas sabem. Detesto escassez. Deus não fez a gente para ser escasso. Não fez para ser escasso. Sempre vai ter os pobres. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Então não adianta querer resolver o problema do mundo. O que está lá tem que ser cumprido. A escassez é fruto de bloqueios emocionais. E por isso que tem que ser vencido. Quando a gente fala prosperidade, todo mundo pensa que é só dinheiro. Não, prosperidade é saúde, paz, alegria, dinheiro, amor. Conexão com Deus. Conexão com Deus é primordial. Aí tem gente, eu faço oração antes de dormir. Tarde demais, você não se blindou. Durante ao acordar. A oração é ao acordar. Você vai se conectar com Deus para que você receba dele as instruções. Como assim? Tá doida? Instrução. Exatamente. Daí você começa a pensar, vou fazer isso, te dá alegria? Faça, porque é o sim dele. Eu falo isso para os meus filhos. Às vezes meus filhos perguntam, queria fazer isso, o que você acha, hein? Eu falei, eu não acho. Vou te dar receita. Dobra o seu joelho e apresenta para Deus de manhã. Se você levantar do chão com um pensamento que te deu alegria, é o sim de Deus. Se você levantar... E tem que ser de joelho. Não adianta fazer deitada, sentada. Não, é reverência. Se você levantou do chão e sentiu alegria, é o sim de Deus. Pode fazer que vai dar certo. Pode fazer porque ele vai pôr a pessoa certa, as condições certas. Eu não gosto, sim, eu não gosto de falar dinheiro. Essa palavra é muito pesada, é desanimadora. Você vai falar o quê? Recurso, porque o recurso Deus vai te dar. O que ele faz? Ele coloca pessoas que vão te facilitar, entendeu? Oportunidades. Então, tudo está conectado. E tem pessoas... Eu acho muito engraçado. Às vezes tem pessoas que falam, não acredito em Deus, ateu. A primeira doença, você fala, meu Deus, me ajuda. Ué, que raio é esse? Só nas necessidades? Não adianta, gente, não adianta. Então, a gente tem que ter essa visão. Porque nós somos corpo, mente e espírito. E volto a falar para vocês, o espírito é muito sensível. E as pessoas não consideram isso. Por isso tem tanta gente depressiva. A farmácia ganhando milhões de dinheiro por causa da antidepressivos, ansiolíticos. Agora nós já estamos na era do cannabis terapêutico, tá? Que está sendo usado de uma forma já abusiva, que isso vai ter consequências. Cannabis tem todo o respaldo científico para dores neurológicas, para alguns problemas, claro que sim. Mas já está entrando... Eu estou vendo já adolescentes com prescrição de médico que começou com antidepressivo, depois do segundo mês foi para ansiolítico, tudo tarja preta, e já está no cannabis. Sabe o que isso vai acontecer com 5 anos? Sabe o que vai acontecer? Casos de esquizofrenia. Gravem o que eu estou falando. Isso é sério. Por isso que meu objetivo é muito maior com a Academia de Saúde e Emoções. É muito maior. É levar exatamente saúde para as pessoas. Então vamos falar de coisa boa, né? Porque como eu sou a prova viva, realmente hoje eu consegui ultrapassar algumas barreiras. Lógico que todos os dias há um leão a ser vencido. Sim. Com fé, com realmente uma posição naquilo que você tem que passar.
Eu lembro da doutora falar um negócio que é importante, né? Eu falava assim, eu vou ler a Bíblia, mas eu vou ler a hora que eu chego, que eu tô mais tranquila. Ela falou, mas como? Se aquela mensagem era para você naquele dia, naquela hora, você esperou o dia inteiro acabar para você fazer a leitura? Então, doutora, eu queria muito falar também para as pessoas aquilo que eu tenho como sentimento, aquilo que eu realmente estou hoje transbordando das suas palavras, dos seus conhecimentos, daquilo que eu realmente pratiquei. Tomem banho gelado. Mas eu queria que você explicasse um pouco ali por que a academia é um prazo de 3 meses, que eu fiquei por perguntar. Eu falei assim, qual que é o objetivo, como que vai ser, como que as pessoas vão fazer para ter um acesso, para as pessoas pelo menos entender também um pouquinho daquilo que vai fazer bem a todos. Sim, eu sou da área da saúde, sou apaixonada pela fisiologia humana, anatomia, por isso que eu estudo tantos assuntos. E dentro da biologia, o que a gente percebe? As células, se você estiver fazendo um tratamento com alguma medicação, você fez exames de sangue, para você repetir esse exame para conseguir um feedback, melhorou ou não teu nível sanguíneo de algumas proteínas, algumas vitaminas, são 3 meses para acusar. Então, o teu cérebro também, ele vai levar 3 meses para ser treinado. Então, o que eu pensei? Nós vamos ter reuniões ao vivo, transmitidos online numa plataforma, que vocês vão acessar essa plataforma. Eu vou sempre estar divulgando a cada 10 dias com temas diferentes e progressivos para a melhora de todo mundo. Melhora do quê? Melhora de alma, de comportamento, de feedback. A sua família tem que perceber que você está melhorando. Mas o que você está fazendo? Você está reclamando menos. Qual é o grande problema hoje? A procrastinação. Eu coloquei no meu feed a respeito disso hoje. Ninguém nunca acordou e falou assim, hoje vai ser um dia que vai acontecer muita coisa boa para mim. Não acorda assim que a pessoa fala, nossa, hoje eu tenho que pagar aquele boleto, não tenho todo o dinheiro. Acabou, não vai ter. Você acabou de despertar e já falou assim, não vou conseguir pagar aquele boleto, o que eu vou fazer, meu Deus? Acabou. Você não poderia falar, hoje meu dia vai ser extraordinário, vai dar tudo certo, mas ninguém faz isso. Vai lá procrastinar, vai ser vítima, vai falar coisas ruins. Você é vítima, falou coisas ruins, postergou para amanhã, está procrastinando, amanhã eu faço, amanhã eu termino isso, é amanhã. Como que você vai conseguir melhorar tua biologia cerebral? Não vai. E é o que vem acontecendo com as pessoas. Então, é muito importante a academia durar 3 meses para esse treino. É um treino neurocientífico mesmo. Nós vamos mudar o chip da pessoa. A pessoa vai começar a entender que ela tem que ser saudável, cultivar boas emoções, selecionar bons alimentos, selecionar ambientes. Sabe por que tem tanta gente tomando antidepressivo, Paty? Eu vou te falar o porquê. Porque não consegue eliminar as pessoas que tem que eliminar da vida. Olha só. Tá? Então, se as pessoas fossem honestas consigo mesmo, porque para conviver com aquela pessoa, seja parente, seja o que for, ela está tendo que tomar drogas. Porque a pessoa só procrastina, só reclama. Ah, mas é minha tia. Ah, mas é isso. Seja o que for. A palavra de Deus nos ensina o seguinte: afastar-se do mal é sabedoria. E o temor a Deus é inteligência. Você não vai... então você está ensinando as pessoas a se afastar da família? Não. Você vai se afastar do que te faz mal. Não é isolar, não é isso. Evita aquela presença ou aquela reclamação. Sabe o que vai acontecer? Reduz a 50% a venda de antidepressivos. Então, tem muita gente tomando antidepressivo porque está perto de pessoas patológicas. Parasitas. E a murmuração é aquilo, né? Por exemplo, eu já comentei isso com você. Uma pessoa que é fofoqueira. Olha a energia que ela está gastando em fofoca para falar mal dos outros. Ela está trazendo coisa boa para si, para o ambiente? Não. Então, ela é imbuída, olha lá o que eu vou falar, de algo que não é bom, de espíritos que estão atuando nela que não é bom. E está lá do teu lado. Como você vai se sentir?
Você já entrou num ambiente que você estava bem e falou, nossa, eu estava tão legal, saí tão mal. Ninguém fez nada, mas você saiu tão mal. O que você acha que é isso? Conto de fadas? Não é, gente. É energia. É energia. Nós somos seres energéticos. Por isso que a nossa energia tem que ser conectada ao Altíssimo logo de manhã, para você receber a energia certa. Porque aqui no mundo só vem energias ruins. Olha que coisa louca. Olha os jovens. Meu Deus do céu. Olha, eu vou contar algo aqui que eu tive a oportunidade de ficar com os meus netos, para minha filha participar do congresso em Mônaco. E é uma experiência maravilhosa. Eu crio um ambiente para que eles não sintam falta, que eles são agarradíssimos da mãe. Sim. Então, quando ela sai, é um sofrimento profundo. Então, eu criei alguns pontos para poder alegrar eles. O que eu fiz? Lembrancinhas. Então, tinha um saco de lembrancinhas. Chegava da escola, cada um enfiava a mãozinha no seu saco. Vamos ver o que sai hoje. Coisinha barata, para agradar a criança. Só fiz jantar que eles adoraram. Não pedi nada em restaurante. A vovó fez tudo para eles. Então, eu criei um ambiente. Ensinei eles a assistir o desenho devido, Superbook. Explicava para eles. Sabe o que aconteceu? Acabaram, não mexia com as telas. O horário de brincar um pouquinho no joguinho, eu deixei... Acabou o horário, eu falei, não vou tomar da mãozinha de vocês me entregar para poder as coisas funcionarem. Quando meu genro chegou, ele assustou. Ele falou, o que aconteceu com essas crianças? Agora veio a proposta. Dizem que a avó estraga, né? Aqui é o contrário, sim, exatamente. Calmos, sem gritaria, porque mudou a ambiência, entendeu? Então, é isso que as famílias têm que ver. Às vezes fica muito tempo no celular, o pai e a mãe, deixa a criança no celular, no joguinho, para poder ver. Gente, é família. Nada contra. Você não mexe no celular? Claro que eu mexo. Claro que eu mexo, lógico que sim. Mas você está com a tua família, olha no olho da criança, participa. Não é ligar o desenho lá e falar, assiste aí. Não é isso, é participar com a criança. Então, é isso que precisa. As famílias estão precisando disso. Interação. Está acabando. Daí vem a separação, vem a angústia, vem o sofrimento. Daí é tudo aquilo que a gente sabe. Daí vai para os viés, que nós já citamos 4 viés da desgraça humana. Álcool, drogas lícitas e ilícitas, alimento, porque vai lá, começa a comer de tudo, carboidrato. Inflamação crônica, não tem saída. E pornografia que está na rede. Olha que loucura. Isso é o resumo do ser humano. Projeta isso 10 anos. O que vai ser? Por isso que eu tive a ideia da Academia da Saúde e Emoções, para ajudar as pessoas. E eu tenho certeza, e vai ser durante esses 3 meses, na plataforma, já estou colocando vários e-books com vários temas, saúde, cérebro, sabedoria, princípios da ordem. Tem muita coisa boa que você vai poder acessar o tempo todo e passar para quem você quiser, porque isso é para o bem das pessoas, não é nada que não pode passar. Pelo contrário, passe para quem quiser, porque nós temos que ajudar as pessoas, tá? Então, me conta uma coisa, você vai abrir, então, o segredo dessa juventude, dessa força. Gente, a doutora é uma das únicas que pega um voo e vai passar o Réveillon em Nova York. Não, é muito bom, mas é o que eu falo, eu não sinto a idade que eu tenho, honestamente. É até perigoso, que eu começo a me aventurar em coisas que já, né, vai pesando. Mas é estar bem consigo mesmo. Eu não tenho preguiça de nada. Nada. Você sabe disso. Não tem limitação. Nada. Procedimentos que eu faço, também não sinto pouquíssimo edema, dor. Por quê? Porque o meu emocional é suprido. Tá? O meu emocional é suprido dessa forma que eu estou passando para vocês. E voltando para o assunto da academia dos 3 meses, o último evento, as reuniões serão a cada 10 dias, o último evento, nós vamos fazer um evento presencial com quem quiser participar, exatamente para contar a sua história, quem tiver disponibilidade, e falar o que mudou. E daí vai ser um momento de conexão, de um network muito gostoso, que faz parte da vida social da gente, certeza, né, gente? Você é especialista nisso, fala um pouquinho. Eu prova viva também, né, de ter passado por tudo isso, né, de todos esses ensinamentos. E eu acredito que o evento, ele vem selar realmente ali, pegar o testemunho das pessoas que colocaram em prática de forma objetiva
todas as técnicas que ela passou. Porque é o que a gente fala, né? Hoje todo mundo quer achar uma solução rápida, Sim. uma fórmula mágica. Sim. As pessoas querem, né, escalar uma escada sem andar degrau por degrau. Sim. E aí a gente percebe que a gente não se fortalece. Exatamente. Não fortalece a alma, não fortalece o espírito, não fortalece o físico. Sim. Então, a gente percebe hoje, né, a geração que a gente fala, essa geração que está vindo, né, em forma de não preparação, de lidar com problemas. Sim, 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 sim. Então, você fala dos seus netos, hoje, por exemplo, né, a gente fala de pessoas mais novas, na hora que você coloca um problema na mão da pessoa, a pessoa chora. Sim. Porque realmente ela não teve essa preparação, ela não teve esse treinamento, que algumas coisas são treinadas. Treinadas. É o que nós vamos fazer na academia, treinamentos. Sim, algumas coisas são, né? Algumas coisas né? Alguns artistas é dom, a pessoa nasce. Sim. Algumas pessoas têm o dom da palavra, mas algumas coisas para que você possa alcançar o seu objetivo profissional, emocional, familiar, você precisa treinar. Sim. E assim, uma das coisas muito importantes que eu vejo na academia, gente, principalmente por já ter participado da mentoria, é que a doutora ela tem um carinho especial em realmente verificar cada detalhe. Quando a gente usa a palavra de Deus, né, que independente da religião, né, a gente está aqui falando para um núcleo de pessoas muito grande, mas assim, só Deus pode preencher a gente, o nosso vazio interior, ser humano, vazio exatamente. do ser humano. E quando a pessoa ela está certa daquilo e ela tem um propósito com Deus e coloca Deus à frente de todas as coisas que ela vai fazer, ela pode dormir e descansar. Sim, é a entrega, é a fé. É a entrega. Sai o medo e entra a fé. E o que é a fé, né, gente? É uma antecipação daquilo que se espera. Você não consegue ver. O que é a fé? Já é aquilo que você quer. Ah, mas não é assim que funciona. É assim sim. Gente, eu tô falando coisa séria. É assim sim. Olha que coisa louca. Eu tenho medo de falar as coisas, sabia? Olha lá, é medo, mas você não falando de medo? Porque o que eu falo acontece. Acontece Que eu tenho fé. Céu, não vai, Patrícia. Não é para você fazer isso. Eu tenho fé e eu sei das coisas que vão... Isso chama-se visão espiritual. Você falou de lágrima, tem uma informação, e na academia eu vou dar várias orientações de biologia, de emoção, de comportamento, da lágrima do ser humano. Olha o que é a bioquímica na biologia humana. A lágrima da alegria, você está chorando de felicidade. Se a gente for analisar a histoquímica da lágrima da alegria, é totalmente diferente da lágrima da tristeza. Acredita uma coisa dessa? Não. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, olha o que é você treinar a mente para o caminho certo. É você se permitir ser feliz. Entendeu? Então, até a histoquímica da lágrima, da tristeza e da alegria são diferentes. O que é isso? Que é para você ver. Se você falar... já ouviu falar? A pessoa fala, vou tomar essa água aqui que vai fazer bem. Porque foi orada a água. Olha aqui o que acontece. Muda a molécula da água. Gente, essas coisas que eu estou falando são com comprovações científicas, não é blá, 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 não. Eu abri o computador e mostrei um monte de coisa para ela hoje. Sim, inclusive... Bloqueio emocional, quantas? 7.000? 7.800. Agora, é demais. Tá aí. E o que a oração faz no cérebro humano? Libera dopaminas. Então, tem muita gente tomando antidepressivo porque não ora. Vai orar que você vai produzir serotonina, endorfinas, dopaminas boas. Fortalecimento que são do espírito. são substâncias, gente, que promovem felicidade. Olha que coisa louca, você vai querer comprar na farmácia e depois tem que tomar ansiolítico, Rivotril. É isso, que causam dependência. Está enxergando o viés que o ser humano está pegando? É isso. É isso. O paciente chega com dor facial. 40 minutos de conversa, eu já sei o que está acontecendo.
Fala, não precisa me contar, mas você está com problema nessa área. A senhora é vidente? Não, que vidente nada. A pessoa fala, entendeu? O olhar da pessoa, você sabe o bloqueio que ela tem de ser feliz. Porque muitas vezes está sofrendo o bloqueio, vem da mãe, do pai, que não fizeram por mal, pai e mãe nenhum. Fala alguma coisa para prejudicar a gente, mas que acaba machucando. Só que você tem que entender que aquilo que você escutou aos 9, 10 anos, você escutou lá. Hoje você é um novo ser. Você é outra pessoa. Tem que ressignificar. Tem que ressignificar. Por que você vai pegar aquela experiência que te machucou, que o pai e a mãe não falou para te machucar, falou para te educar, mas de uma maneira que eles achavam, ou que eles receberam a educação assim. E você está trazendo para a tua realidade. Então, hoje você está infeliz, bloqueado, escasso, porque você está carregando o peso do passado. Libera isso, vai ser feliz. Mesma coisa a religiosidade. Não, porque meu pai e minha mãe faziam isso, eu quero seguir a tradição religiosa. Eles fizeram isso, vai ser feliz aqui. Para com narrativas, gente. Por favor. Tenho identidade com Deus. É simples assim. A vida é simples. Vou repetir. Ah, você está louca. Não é. A vida é simples. E para você poder desfrutar de uma vida simples, uma vida abundante, próspera, você tem que ressignificar a tua mente baseado nos ensinamentos de Deus. É isso aí. E é uma cadeia, né, doutora? Sim. Tudo vai desencadeando. O que eu citei no início ali, né? Quando a gente passa por alguns problemas, a gente entra profundamente no problema, a gente segura, aí, né? Aí vem a parte física que é a trava, Sim. Aí vem a parte emocional, aí vem a parte espiritual, aí você entra no lugar que você fala assim, não dou conta de sair mais. Sim. Então, se a pessoa ela não tiver um objetivo claro e buscar, a pessoa afunda. Afunda, e fica quantas doente. empresas, quantos relacionamentos, quantas coisas deixam de ter prosperidade Sim. pela pessoa realmente ela não, às vezes, entender que ela está passando por aquele problema, ela Sim. pedir ajuda, ela resgatar, e aí ela buscar, claro, aquilo que preenche ela. E outra coisa, cuidado pedir conselho e ajuda para quem não está preparado. Sim. Cuidado de compartilhar alguns sonhos com pessoas que não estão preparadas para escutar. Abrir as portas para Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tem que tomar muito cuidado com isso. Muito. Como você vai se aconselhar com uma pessoa que não passou por aquilo ainda? Vou dar um exemplo simples. Eu queria trocar meu carro. Queria tanto comprar esse carro zero. Daí você vai compartilhar com uma pessoa que tem um carro muito inferior, é lutadora com aquilo. Tá? Você fala, olha, acho que eu vou trocar. A pessoa é do bem. A pessoa é do bem. Sabe que a pessoa vai falar, para que você vai entrar nessa dívida? Você está louca? Pronto, tirou tua energia. Então, vá se aconselhar com pessoas que estão preparadas e já viveram aquilo para falar, vai dar certo. Você tem garra. Experiência. Sim. Eu passei por isso. Sim. Eu dei um exemplo simples. Pode ser com imóvel. Você tem um apartamento pequeno, você quer comprar uma casa maiorzinha. Você vai falar para a pessoa, para que teu apartamento é tão bom? Para que você vai entrar em dívida? Acabou. Tua histoquímica cerebral mudou na hora. Não sou capaz. Não posso. Acabou. Tá vendo como a vida é simples? É você ter condutas que te levem ao sucesso, ao prazer. É isso. Viver é uma emoção. É uma emoção bem direcionada, não é? Existem emoções negativas e emoções positivas. Eu costumo ter um exercício, falo assim para as pessoas. Busca na sua cabeça 4 cenas que te deram uma emoção muito feliz na tua vida. 4. Independente da época. Então, quando eu entrei na faculdade, ou isso que eu ganhei do papai. Pega essa cena e deixa gravadinha aqui. Então, agora você está numa emoção negativa que te aconteceu hoje. Você chateou, veio aquilo que te pegou. Você tem 3 segundos para tirar aquela cena e substituir por alguma que te deu muito prazer, muita alegria. Isso é cura interior.
Daí as pessoas fazem o quê? Pega aquela emoção negativa Bloqueia. e fica. E vai. Por que aconteceu isso comigo? Eu não merecia. Olha o vitimismo. Eu não merecia. Eu sou uma pessoa boa. Meu Deus, o que está acontecendo? É uma coisa atrás da outra. Olha aqui. Dá até uma novela. Acabou. Você destruiu toda a tua histoquímica cerebral. Estão vendo o que eu passei, viu, gente? Gente, o estresse libera um hormônio que chama-se cortisol. Então, se você está o dia todo estressado, tá? Passou um estresse, outro estresse, olha o cortisol subindo e descendo, vai chegar um momento, teu sistema nervoso central aprendeu e você vai ter hipercortisolismo. Independente do processo estressante ou não, ele começa a subir e descer. E daí você vai entrar, sabe o quê? Num quadro de diabetes emocional. Nossa. Às vezes você nem é um consumidor de açúcar. Você vai ter uma diabetes emocional. Diabetes, eu já tive paciente com 38 anos de idade de ir para UTI por estresse. E comia bem, treinadora, corpo normal, não era obesa, cabeça boa. Sabe qual era o estresse dela? Trabalho. Quando ela ficou 20 dias internada, na UTI, entre a vida e a morte, quando ela saiu, ele enxergou que era o trabalho. É melhor o quê? Se demitir. O que adianta você ser bem remunerada em algo que está destruindo a tua vida? Com certeza. Teu tempo de vida aqui na Terra? Porque às vezes você pode abreviar. O comando é de cima, mas às vezes você abrevia. É o que a gente fala, né? Corre, corre, corre para pagar a saúde que você correu atrás. Exato. Então você tem que... eu falo isso para minhas alunas. Cuidado com o que vocês estão fazendo da vida de vocês. Às vezes tem filhos, fica desesperada atrás de dinheiro. Agora com esse bando da harmonização, que nem doida, vou fazer tudo, botar os dentes, para com isso, eu falo. Para que isso? Faça o que é justo. Estude muito, trabalhe bastante, mas seja feliz. As pessoas estão trabalhando muito devido a bloqueios emocionais. Lembra aquilo que eu te li hoje? Tentando substituir, né? Substituir. Não dá conta de ficar sozinho consigo mesmo. Deixa eu trabalhar, que às vezes vai... E daí você não tem tempo nem de escutar o feedback de Deus. Faz isso, não faz aquilo. Entendeu como funcionam as coisas? É interessante, gente. Uma coisa se relaciona à outra. Exato. E tudo é pura energia. Você prefere estar conectado com a energia do mal, que é a que os humanos um transmite para o outro, através do quê? Da inveja, da cobiça, de todos esses sentimentos horrorosos, maledicência, fofoca, tudo isso não atua coisas boas de Deus, atua das trevas. Por isso que não pode ficar perto de pessoas procrastinadoras. Saia, não se envolva com pessoas assim. Não precisa ser indelicada. Não precisa ser indelicada. É ter sabedoria e sair de uma situação dessa. Porque você está atraindo para você uma energia ruim. E depois, para se livrar disso, é difícil, hein? Porque daí tua mente começa a funcionar no negativo. Não vai dar certo. Tá ruim. Não vou conseguir. Daí vou desistir. É aquela cascata de coisas ruins. Então, vamos ser pessoas transformadoras de vidas, né, gente? O mundo está precisando de gente assim. Olha, se eu tiver que atender um paciente sem entrar na parte humana, eu prefiro não atender. E às vezes é o seu grande diferencial. Eu prefiro não atender, porque eu não vou ter o resultado. Como é que você vai dar o diagnóstico sem saber? Sim. Você só trata quando você tem diagnóstico. Sem diagnóstico, não tem tratamento. Como você vai tratar o que você não sabe? Não, vou dar essa receita que deu certo. Isso não existe. Isso é crime, aliás, porque pode dar um efeito colateral na pessoa. E assim são as nossas emoções. Os efeitos colaterais de uma emoção negativa custa caro. Pode transformar em qualquer tipo de doença.
desde a depressão até um câncer. Com O certeza. que é o câncer? Sistema imunológico que não funcionou. Por quê? Porque você entrou num hipercortisolismo de tanto estresse, teve queda do sistema imunológico. Daí você começa a ficar gripada, virose, infecções em qualquer parte do corpo, até virar um câncer. Olha que loucura. Daí quando vira o câncer, por que Deus deixou acontecer isso comigo? Eu sou tão nova. Deus não Você permitiu. dá. Você permitiu, você não conseguiu enxergar o mal que você estava fazendo a si próprio. Entendeu? Ah, fulano me fez mal. Não, você faz mal para você. Pegue a culpa para você. É o que eu costumo falar nas mentorias. Pegue a culpa para você. Pegue a culpa para você. E, às vezes, algum aluno me chama, professora, aconteceu isso. Primeira coisa que eu falo. A paciente está certa, pega a culpa para você. Professora, você nem viu a foto, a pessoa está maravilhosa. Pegue a culpa para você. Pegue a culpa para você para resolver esse problema. Entendeu? Porque quando você pega a culpa para você, você já antagoniza a pessoa. Nossa, ela me escutou. Que bom, acabou o problema. Daí você vai resolver. Bater de frente. E aonde você aprendeu isso, Laura? Na palavra de Deus. Pegue a culpa para vocês. Daí o ser humano quer o quê? Eu não sou culpada, eu fiz o melhor. Eu investi o melhor, eu fiz o melhor. Ao vitimismo. Gente, fujam do vitimismo. Pessoas vítimas, fuja. Porque vai te contaminar. Você vai ser a próxima vítima. Alguém gosta de ser coitadinho? Deus me livre. Escassez e coitadinho não combina, vira doença grave. Aí você nunca consegue sair daquilo ali, né? Daí eu costumo... esse último slide meu, eu ponho em todos os congressos que eu falo, apresentei na USP São Paulo, em Nova York. Eu pego... Como você quer estar no final da sua vida? Daí eu ponho um casal de idosos caminhando contentes na praia e do lado uma UTI de hospital. A pessoa escolhe. Ai, que chocante. Não, não é chocante, é a verdade. A minha pergunta é, no final de cada palestra, como você quer terminar os seus dias? Correndo numa praia ao ar livre, com o amor da tua vida? Ou numa UTI? O que você planta hoje é o que você vai colher lá na frente, Tá entendendo, gente? O plantio. Exato, é a escolha. semente. Adianta você pegar uma semente e colocar na terra? Olha lá, sem dar pressão? Pega uma sementinha de qualquer que seja. Vamos pôr num vasinho. Você faz o buraquinho e joga só a terrinha, você não deu pressão. Entendeu? A vida tem que ter pressão para a gente reagir. Tudo fácil não vai resolver. Não vai. Ah, eu sou aquele milindre, nada pode me acontecer que eu sou milindre. Aquele exemplo que eu falei do rapaz hoje, eu falei, essa pessoa é melindrosa. É depressiva. Eu fui falando. Ele ficou assustado. Ele ficou assustado. Eu falei, 4 características, eu acertei as 4, sem conhecer. Nem o nome da pessoa sabia. Nem o nome. Pelo diagnóstico. Pelo diagnóstico. Fez uma avaliação. Toda imagem é cor escura. Olha lá. Não tem luz. A pessoa tem que ter luz. A pessoa tem que ter luz. Porque a luz ajuda as pessoas. Com certeza. Ilumina quem está na escuridão. É o que eu te falei. Quem precisa de claridade? Quem está no escuro ou quem está na luz? Quem está nas trevas. Acabou. Doutor, uma coisa muito importante também, né? Vamos dizer assim, até para... A gente está quase chegando ali um pouquinho no final. Mas eu queria... Eu vivenciei, né? Eu tive a experiência, né? Como eu falei, lisonjeada mesmo de participar com você. Eu queria perguntar algumas coisas para poder saber como que as pessoas vão ter acesso, que dia que nós vamos começar a lançar. Porque assim, né, gente, tudo que ela entrega, dá para perceber, né? Com muita emoção, com muita alegria. E eu tenho certeza que as pessoas que receberem, que participar da academia, que entrar no plano, seguir, porque também não adianta nada, né? Sim. Seguir. Eu queria que todo mundo realmente soubesse um pouquinho ali do que você está preparando e quanto que eles vão conseguir também ter essa participação com você. Vai ser bem divulgado, tá? No Instagram, Facebook.
Vai ter o link de acesso para as pessoas poderem fazer a inscrição e ter a plataforma que vai ser colocado. Vai ser tudo na Hotmart. Todo o material vai estar disponibilizado na Hotmart. Desde os e-books, as aulas. Por exemplo, eu vou dar a primeira aula. Sim. Depois de 10 dias, a segunda aula. Vai estar tudo lá. Conforme eu vou dando a aula, vai ficando indexado. Então, você pode assistir quantas vezes você quiser. Você vai escolher o e-book que você quiser para escutar a hora que você quiser. Então, tudo isso vai edificando essas coisas na mente. Por isso que vai mudar. Não tem como não mudar. Não tem como não mudar. Não tem como. Só não muda se a pessoa não quiser. O Por ter caminho tá bloqueios aqui. que não quis desbloquear. Mas a repetição, a pessoa acaba enxergando. Por isso que tem que ter a repetição. Por isso dos 3 meses. Porque a célula modifica com 3 meses. Então, se a gente pedir um exame sanguíneo, a gente pode fazer até algumas experiências dessa no início. As pessoas, posso solicitar alguns exames. Sim. Alguns participantes vão fazer o exame de sangue no início. E depois de 3 meses, nós vamos repetir os exames. E vamos ver. Porque nós vamos mexer com a neurociência, com a saúde integrativa. E isso vai mudar toda a emoção. Tá? Então, é transformador. O meu objetivo é esse. Tá? O que eu consegui na minha clínica particular, na clínica da escola, eu tenho que abrir, e isso foi sugestão dos próprios pacientes. De vida, né? Eu tenho alguns depoimentos no meu feed, paciente falando isso, eu até me emociono, você acredita? É claro que a gente trabalha, tem a parte financeira, mas a parte financeira é mínima perto da satisfação quando você vê que você ajudou um ser humano. Você tirou a pessoa daquela dificuldade, daquele bloqueio, daquela escravidão emocional. Às vezes a pessoa é bem-sucedida financeiramente e bloqueada. Tinha chance de ter uma vida assim completa de felicidade e não dá conta. É um escravo emocional de algumas narrativas que estão na pessoa. Sim. Coisa louca, né? A mente humana é algo muito sério e a gente, por isso que tem que levar a emoção acima de tudo na saúde. Por exemplo, tomar água. Isso nós vamos falar também na academia. Qual é a importância da água? A pessoa que não toma água começa a ficar esquecida, altera a cognição. A água tem a função mais primordial, limpar as toxinas do organismo e repor o líquido encefalorraquidiano do nosso cérebro. O que quer dizer isso? Se o seu cérebro está sem água, sem o líquido encefalorraquidiano, ele não consegue remover neurônios mortos. E daí o que acontece? Você começa a ficar esquecida, sem cognição, cansada. Onde eu pus a chave mesmo? O que aconteceu mesmo? Porque não dá nem tempo de tomar água. Olha que loucura. Você vê, os idosos, quando estão em clínicas, existe a hora da água. Passa o enfermeiro, cabanece, é obrigado a tomar água. Ele, estando com Alzheimer ou não, ele tem que tomar água. E se ele jogar fora no jardim, o enfermeiro vai lá e faz ele tomar água. E melhora a cabeça. Olha que coisa louca. Então, tomem muita água. Treinamento físico é importantíssimo, porque vai liberar endorfina, serotoninas, dopaminas, que são neurotransmissores que vai te dar prazer de sensibilidade de prazer. São substâncias anestésicas do organismo. Fibromialgia. É tão fácil tratar fibromialgia. Nossa, eu já tomei de tudo, morro de dor, essa mulher está falando que é fácil. É fácil. É fácil. Vamos melhorar a produção de neurotransmissores. Uma dica boa para quem tem fibromialgia, por exemplo, é fazer dança, qualquer ritmo. Porque você vai camuflar o neurônio da dor. Você está escutando uma música que você gosta e tem que coordenar o ritmo do corpo. Não tem via de acesso para a dor. Olha só. Então, você fala para a pessoa, treine a dança que você quiser 2 vezes ao dia na tua casa. Você escolhe o ritmo. Então, a pessoa tem dor, fala, não permite-se tentar fazer isso. Não precisa nem ir para academia de dança, nada disso. Faça na tua casa. Tem tanto aplicativo aí no YouTube. Vocês estão vendo como tudo é química cerebral? Então, a saúde e emoções caminham juntas. Por isso que o nome da academia é Saúde e Emoções.
Fico muito feliz da sua participação. Ai, gente, tá? nossa senhora, participar com você de todo... Para mim é muito agradável escutar tudo isso. E olha que eu tenho histórias, E viu, vou gente, falar- da doutora, que eu vou te falar. E vou falar que isso me impulsiona a estudar mais e mais e mais. Eu que agradeço o convite, me sinto lisonjeada mesmo de estar participando do seu sucesso, de estar acompanhando e de realmente participar e seguir o que você fala. Pode ter certeza que eu vou estar participando em todos, viu, gente? Inclusive no coquetel de finalização, também estarei presente. Sim, pra nós dar vamos o meu fazer algo testemunho. caprichado. Então, todos que participarem da academia e que puder estar no coquetel de encerramento, vai ser um prazer enorme receber as pessoas pessoalmente, abraçá-los, ter conexão com coisas boas, tá? Muito obrigada pelo convite, viu? Eu que te agradeço de coração publicamente. Você sabe que você é muito especial. Mora no meu coração. Tá? Com certeza a recíproca é verdadeira. E agora fica a dica, ó, o que nós vamos fazer nesse momento agradável que nós tivemos aqui? Liberamos muitas endorfinas, serotoninas. Agora nós vamos liberar dopaminas boas. Vamos sair para jantar, pedir um prato delicioso, vamos nos mimar. Gente, eu me encho de mimo o tempo todo. Plenitude. A vida plena. Plenitude. Olha, eu tenho a capacidade de... Eu moro sozinha. Se eu chegar com vontade de comer alguma coisa, eu faço rapidinho. E outra, não come qualquer prato, não. Põe a mesa bonita pra mim. Eu sou taça testemunha. bonita pra mim. Se eu mereço. Agora eu vou pegar o prato de todo dia? Não, não é possível. Eu faço isso. Às vezes eu tiro até foto e ponho Sweet Home pra saber que eu que fiz que eu tô em casa. Tá vendo? Porque isso é criar ambiente bom. A ambiência também influencia nos neurotransmissores que vocês estão produzindo. Então, fica aqui a abertura para todos que quiserem participar da Academia da Saúde e Emoções. Vai ter alguns treinamentos, inclusive na sala, que nós vamos estar dentro de uma sala, de uma plataforma. Vamos poder também fazer esse tipo de seleção de exames de sangue, que vai ser muito legal para as pessoas verem. Prova viva. Prova viva, é isso aí. Estou aberta a perguntas. Meu Instagram, @doutora Laura Moura Martins. Pode me chamar no direct. Adoro ajudar pessoas. Meu objetivo é esse, minha missão é essa. É transformar as vidas Transformar das as pessoas. vidas. Isso aí. Em busca do quê? Da felicidade, da plenitude. E honrar a Deus, né? Que Ele deu tudo isso para nós e nós estamos aqui fazendo o quê? Procrastinando? Reclamando? Pelo amor de Deus. Vamos agradecer a Deus. Vamos. E quero Gratidão agradecer, pela sua sim. vida. E quero agradecer essa oportunidade que Deus me deu. Obrigada, eu Pátria. te amo bastante. Eu também, com certeza.